Olá, boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral discutiu hoje pelo terceiro dia se houve abuso de poder político por parte do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em reunião com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado. No encontro no Palácio da Alvorada, o presidente levantou suspeitas sobre a urna eletrônica e atacou sem provas o sistema eleitoral brasileiro. Se for condenado, Bolsonaro poderá ficar inelegível até 2030. Eu sou Rafaela Vivas e a votação do Tribunal Superior Eleitoral é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal suspende multa imposta pelo Tribunal de Contas da União ao ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Com autorização da Justiça, Polícia Federal realiza operação contra fraudes no INSS, no Rio de Janeiro. E ainda, proteção à Amazônia Legal. Pesquisa realizada pela FGV afirma a necessidade de articulação entre Judiciário e Executivo para defender a região. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão do Tribunal de Contas da União que condenou o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, ao pagamento de multa. Ele foi condenado no caso da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Mais detalhes com Anderson Arcoverde. Sérgio Gabrielli foi condenado pelo Tribunal de Contas da União em tomada de contas especial que apurou o superfaturamento na compra da refinaria de Pasadena. O TCU apurou que Gabrielli teria autorizado o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, a oferecer valor maior do que o devido pelo negócio. A estatal pagou quase 1 bilhão e 700 milhões de dólares pela refinaria. Segundo o tribunal, houve um superfaturamento de mais de 580 milhões de dólares, o equivalente hoje a quase 3 bilhões de reais. Sérgio Gabrielli foi condenado a pagar multa de 10 milhões de reais. Ao analisar o caso, o ministro Nunes Marques verificou que a condenação foi fundamentada apenas na delação premiada de Cerveró. O ministro lembrou o entendimento do STF, que considera inválida a penalidade aplicada somente com base em delação, sem outras provas que colaborem com a acusação. A decisão foi em medida liminar e ainda deverá ser avaliada pela Corte. Em julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, os ministros declararam constitucional lei do Estado do Espírito Santo que proíbe a construção de presídio no raio de 20 quilômetros de outros já existentes e a ampliação dos edifícios prisionais com capacidade para 500 detentos. Na ação, o chefe do Executivo Estadual alegava que a Lei Capixaba, aprovada pela Assembleia Legislativa, invadia a esfera privativa do Poder Executivo Estadual e teria restringido o direito de propriedade do Estado ao limitar a construção e ampliação de presídios. O relator da ação, ministro Nunes Marques, afastou as alegações. Para o ministro, a lei trata de direito penitenciário, cuja competência legislativa é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e atende ao interesse público de garantia dos direitos dos detentos e da segurança pública. Nunes Marques ainda ressaltou que a norma não restringe o investimento do Estado em segurança pública, pois não veda de forma absoluta a construção de presídios ou a promoção de melhorias, mas apenas estabelece parâmetros. Investigações de ameaça de atentados contra escolas do Rio de Janeiro devem ser analisadas pela Justiça Estadual após decisão do Superior Tribunal de Justiça. A reportagem é de Jéssica Castro. A terceira sessão do STJ declarou a competência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para supervisionar inquérito policial contra o suposto autor de ameaças de atentados direcionadas a escolas da capital do estado, publicadas na internet. De acordo com o processo, o investigado fez diversas publicações em uma rede social com ameaças de atentados a escolas, além de manifestar apoio a atos de terrorismo.
Após investigações, a Polícia Civil do Rio identificou o responsável pelas publicações. E os autos do inquérito foram inicialmente encaminhados para a Justiça Estadual, que declinou da competência por entender que os atos apurados se enquadrariam como crime de terrorismo. E por isso o processo deveria ser remetido à Justiça Federal. O entendimento foi estabelecido em conflito de competência que também envolvia a Justiça Federal do Rio. A Justiça Federal suscitou, então, o conflito de competência perante o STJ, alegando que as motivações necessárias para configurar o crime de terrorismo não foram identificadas pela polícia até o momento. Ao analisar o caso, o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, considerou que no atual estágio da investigação não há indícios concretos de que o investigado tenha agido motivado pelas especiais razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, exigidos pela legislação que trata do crime de terrorismo. Para o ministro, se não há comprovação dessa motivação especial, deve ser afastada a configuração do delito e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento para acompanhar a aplicação da lei que garante a realização de exames em gestantes pela rede pública de saúde em Mato Grosso. As informações com Pedro Canguçu. A lei sancionada no dia 14 de junho inclui a realização de ecocardiograma fetal e pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. O acompanhamento do MPF tem como objetivo assegurar que a nova lei chegue ao conhecimento dos gestores públicos da saúde no Estado, no intuito de garantir a adoção imediata dos procedimentos necessários para a sua efetivação. O MPF expediu ofícios para a Secretaria de Saúde questionando as providências já adotadas para a aplicação da lei. O órgão também acompanha a implementação de políticas voltadas para a humanização do parto em maternidades públicas e privadas, assim como o enfrentamento da violência obstétrica. A seguir, proteção à Amazônia. Pesquisa aponta a necessidade de maior integração entre judiciário e executivo. Os detalhes em instantes. Voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento da ação movida pelo PDT contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político ao ter levantado suspeitas sem provas contra o sistema eleitoral. A repórter Evne Araújo acompanhou o julgamento e agora ao vivo tem os detalhes para a gente. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Rafaela, boa tarde. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento agora há pouco. A análise do caso vai ser retomada amanhã ao meio-dia. Na sessão de hoje, votaram os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, que defenderam a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e desvio de finalidade. Os dois acompanharam o relator ministro Benedito Gonçalves. O ministro Raul Araújo foi o único que divergiu até agora desse entendimento. A cobertura completa sobre o julgamento do TSE, que pode tornar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível, a gente mostra na segunda edição do Jornal da Justiça, que vai ao ar logo após a transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Rafaela. Muito obrigada, Evne, pelas informações. Uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça e realizada pela Fundação Getúlio Vargas reforça a importância de atuação conjunta entre judiciário e executivo para proteger a Amazônia Legal. Confira na reportagem de Carolina Chaves. A publicação faz parte da 5ª edição da série Justiça Pesquisa, do Programa do Poder Judiciário pelo Meio Ambiente, do CNJ. Segundo a pesquisa, o trabalho articulado entre judiciário e executivo vai permitir o cumprimento das decisões judiciais e orientar a adoção de medidas estratégicas e preventivas de proteção na Amazônia Legal. Ainda vai identificar as causas das violações e abusos a direitos socioambientais.
A Amazônia Legal abrange 7 estados da região norte do Brasil, além do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. A área é mais da metade do território nacional, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, onde vivem 38 milhões de pessoas. A Amazônia Legal é considerada a maior área verde do mundo e concentra uma grande parte da biodiversidade ainda desconhecida e tem influência na estabilidade climática do planeta. Por isso, a região desperta tanto interesse nacional e internacional. O relatório traz ainda um dado alarmante. Em 2019, quase 90% das mortes registradas foram em razão da defesa do meio ambiente. Além do risco, o desmatamento também é consequência da pouca estrutura e dificuldades encontradas por magistrados. Segundo os juízes que responderam ao relatório, é necessária uma reestruturação para atender às demandas consideradas complexas e, com isso, garantir uma resposta mais rápida aos conflitos. Para detalhar mais o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com a juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Lívia Pérez. Vamos acompanhar. Doutora, de que forma a pesquisa vai ajudar a Justiça? Essa pesquisa, como todas as demais que são conduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça, ela é de extrema importância para conhecer a realidade e se desenhar a política judiciária naquele setor. Então, é uma pesquisa robusta, a gente precisa definir, precisa buscar um diagnóstico das condições de efetividade da jurisdição na Amazônia Legal, para a gente conseguir melhorar a prestação jurisdicional e melhorar a efetividade das nossas decisões. As demandas da Amazônia Legal são complexas para os juízes analisarem? Elas são extremamente complexas e é uma complexidade que decorre de diversos fatores. Não é só um fator do próprio processo judicial, da relação processual. São questões que decorrem até mesmo da localidade onde aquela vara, onde aquele conflito, a vara está instalada e onde aquele conflito ocorre. Por exemplo, a Justiça Federal, a gente não tem uma capilaridade da Justiça Federal na Amazônia Legal, então nós temos sede de varas federais em determinados municípios que abarcam uma grande quantidade de outras cidades, de outras localidades com um complicador que ainda são localidades de difícil acesso. Então, o juiz ele tem o seu poder sobre uma área muito extensa e área que, às vezes, ele não tem muita dificuldade de acessar fisicamente aquela região. A pesquisa apontou que essa área é uma das mais letais, né, para os protetores, os defensores do meio ambiente. É importante ter um judiciário atuante naquela área? O que a gente precisa pensar numa atuação integrada do poder público ali na região. Então, não é só o judiciário, mas todas as instituições têm que ter um olhar específico para a Amazônia. São regiões, como eu já falei, regiões de difícil acesso, mas elas precisam da presença do Estado. E muito do que está ocorrendo hoje na Amazônia, ela vem pela falta do Estado na região. Então, se o Estado não está presente, o crime se estabelece, as organizações criminosas se robustecem e fica muito mais difícil o controle. Então, a gente precisa de judiciário, sim, e, claro, o judiciário é a porta para a garantia de direitos que foram violados, mas, para além do judiciário, a gente precisa de todas as demais instituições públicas na região. Os órgãos de controle ambiental tem que estar presente de forma efetiva. Outros problemas, né, indicados na pesquisa foram a falta de assistência jurídica às pessoas envolvidas, né, nos conflitos nessa área da Amazônia Legal e também a infraestrutura do Poder Judiciário, indicando a necessidade, inclusive, de redistribuição das unidades judiciárias na Amazônia Legal. Queria saber da senhora de que forma isso deve ocorrer. Hoje, na Amazônia, o que está posto, o que está claro, é que a Amazônia está com vários conflitos latentes. A gente precisa dar uma resposta não só para o nosso país, precisa dar uma resposta internacional, porque ela é o holofote, a gente precisa responder a isso, e para tal, não tem como a gente pensar em respostas para todos os problemas, para todos os conflitos que estão postos na Amazônia, se não pensarmos e não trabalharmos de uma forma muito concreta e muito séria na questão do fortalecimento e na reestruturação das unidades judiciárias.
que a unidade judiciária ela esteja nos postos, aumentar o número de unidades judiciárias na Amazônia. A seguir, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal faz operação contra fraudes no INSS. As informações em instantes, voltamos já. Uma instrutora de autoescola conseguiu na Justiça Federal o direito de acumular os cargos de diretora-geral ou de ensino em centro de formação de condutores, como com ou de instrutora. Confira agora os detalhes com William Nascimento. A decisão é da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao negar a apelação da União e do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. No recurso ao TRF1, o Detran do Rio de Janeiro pretendia que a instrutora fosse obrigada a optar pelo exercício de apenas uma das atividades, com base em resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que impõe a permanência do diretor-geral de ensino em tempo integral nas autoescolas. A autora, por sua vez, alegou que não existe na lei que regulamenta o exercício da profissão de instrutor de trânsito nada que impeça o acúmulo desta função com a outra e que ainda não foi editada a lei acerca da função de diretor-geral ou de ensino. Ao analisar o caso, o desembargador federal Souza Prudente destacou que realmente a resolução do CONTRAN impõe a permanência do diretor-geral ou de ensino em tempo integral nas autoescolas. Porém, essa determinação não está prevista em lei. O magistrado acrescentou que cabe ao CONTRAN apenas detalhar, explicar ou determinar aquilo que está expresso na lei, não podendo criar vedações ao exercício de profissões. A Justiça do Trabalho entendeu que não há vínculo de emprego entre um homem e a aldeia indígena na qual ele atuava como vigilante na terra indígena Mãe Maria, em Bom Jesus, do Tocantins, no Pará. Ao rejeitar o recurso do trabalhador, a 3ª turma do TST manteve o entendimento de que não ficaram demonstrados os elementos que caracterizam a relação de emprego. A ação foi movida contra uma associação indígena representante do povo Parca-TG. O homem relatou que havia trabalhado como vigilante da aldeia entre janeiro de 2012 e outubro de 2020, quando, segundo ele, foi demitido. Nesse período, disse que cumpria turnos de 12 horas de trabalho por 24 horas de descanso e que durante a atividade ficava na guarita com arma de fogo, mesmo sem ter treinamento, posse ou porte regular do equipamento. Sustentou também que era subordinado ao presidente da associação. No processo, reivindicou o reconhecimento do vínculo empregatício, o pagamento das verbas e dos direitos trabalhistas correspondentes e o registro da atividade na carteira de trabalho. Na defesa, a associação disse que o homem desempenhava as atividades exclusivamente de forma colaborativa, por ser conhecedor dos costumes e das tradições do povo Parca-TG e por integrar a comunidade como morador. Também sustentou que o estatuto do grupo exigia aprovação para a contratação de alguém de fora e representaria desprestígio aos indígenas. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, considerou que o trabalho era prestado em regime de colaboração. Para o TRT, o trabalhador estava completamente inserido na rotina da aldeia, sendo tratado como os demais indígenas. Além disso, o homem tinha laços de ordem familiar e afetiva com a comunidade. O cunhado é indígena e ele havia feito amizade com o cacique, o que permitiu que morasse no local. Conforme a decisão, o fato de ele receber R$ 700 como ajuda de custo não tira a natureza de parceria da relação de trabalho estabelecida. O relator do recurso do vigilante na 3ª turma do TST, ministro Alberto Balazeiro, explicou que para acolher os argumentos seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo. Isso, porém, é vedado para recurso de revista, conforme a súmula 126 do TST. Por essa razão, de forma unânime, o colegiado decidiu rejeitar o exame do recurso, mantendo a decisão do TRT. Ainda cabe recurso. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje no Rio de Janeiro uma operação contra fraudes no INSS. Rocine Gomes tem mais informações.
Na ação de hoje, 30 policiais cumprem 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em casas nos municípios de São João de Meriti e Três Rios. O objetivo da PF é desarticular uma quadrilha de estelionatários especializada em golpes contra o INSS. A investigação aponta um desvio de quase R$1,5 milhão dos cofres públicos e conseguiu evitar um prejuízo de cerca de 6 milhões. A organização criminosa identificava e fraudava dados e cadastro de pessoas mortas para conseguir benefícios previdenciários, como pensão por morte, de forma ilícita. A partir disso, o grupo abria uma conta em um banco e, com o uso de documentos falsos, fazia empréstimos consignados no valor máximo permitido. Além disso, a quadrilha fazia concessões de aposentadorias. Os investigados vão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, falsificação, uso de documento público e organização criminosa. As penas podem chegar a 26 anos e 8 meses de reclusão. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai retomar no dia 9 de agosto o julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias. Depois do voto do relator ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli pediu vista. A reportagem é de Marta Ferreira. A figura do juiz das garantias é uma inovação. Foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, no chamado pacote anticrime. O juiz das garantias atua apenas na fase de inquérito. Ele autoriza buscas e quebras de sigilo, por exemplo. A atuação do juiz das garantias termina quando ele decide se aceita eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público. Caso seja aceita, é aberta uma ação penal, na qual passa a atuar outro juiz, que ficará encarregado de conduzir o processo até a sentença. 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionam o modelo no Supremo. Os autores das ADIs alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação dos princípios do juiz natural e da igualdade. O relator é o ministro Luiz Fux. Na primeira parte do voto, ele salientou que apenas no Código de Processo Penal, o pacote anticrime inseriu ou alterou 33 artigos, dos quais 10 estão sendo questionados nas ADIs. Fux apontou que a instituição do juiz das garantias altera de forma profunda a divisão e a organização de serviços judiciários, o que demandaria uma completa reorganização da justiça criminal do país. Na retomada do julgamento, o ministro prosseguiu com o voto e ressaltou que a lei foi aprovada sem estudos do impacto financeiro que ela causaria. Todas as cortes estaduais e federais são unidas em afirmar que haverá, sim, elevação de custos e gastos, destacando os seguintes pontos relevantes. As informações são relativas à falta de infraestrutura, o que impediria o eficiente e escorreito andamento de processos criminais, aumentando o tempo de tramitação e gerando, ainda que em potencial, prescrição da pretensão punitiva. A percepção de que a nova sistemática importaria em prejuízo a coleta de provas aos demais atos de instrução, uma vez que o inquérito teria sido finalizado em uma comarca, provavelmente aquele que aconteceu o ato delitivo, a ação penal estaria em tramitação em outro município, afastando-se a inteligência do Código de Processo Penal, quando define a competência pelo lugar do crime. 3. A constatação de que a nova sistemática terá vultosos prejuízos à administração da Justiça quanto à inevitável majoração do tempo de tramitação, destacando as estimativas, que eu não vou ler, a necessidade de criação por lei, implantação, pelo menos em São Paulo, de 33 unidades judiciais com estrutura básica de um magistrado ou magistrada e 5 servidores ou servidoras, com custo anual estimado na folha de pessoal da ordem de R$40 milhões. O relator também apontou que o Pacto Federativo foi violado. Ao tornar obrigatório para todos os estados a criação
de varas ou juízos competentes exclusivamente para a fase do inquérito, com a devida vênia, o Poder Legislativo da União definitivamente invadiu a competência legislativa concorrente dos Estados-membros nesta matéria e invadiu no tocante ao autogoverno da magistratura dos judiciários locais, a sua autonomia organizativa. No dispositivo que estabelece que o preso deve ser apresentado ao juiz das garantias no prazo de 24 horas para audiência de custódia, o ministro entendeu que o prazo é desproporcional e que não há ilegalidade na sua não realização. Com isso, sugeriu que haja uma exceção em caso de impossibilidade fática. Fux ainda defendeu que as audiências possam ser feitas por videoconferência e que sejam realizadas em todos os tipos de prisão e não apenas em flagrante. O relator também entendeu ser inconstitucional artigo que determina que o juiz que atuar na fase de investigação fica automaticamente impedido de atuar no resto do processo. Também entende que a adoção do juiz das garantias cabe a cada tribunal. Cada unidade judiciária discipline a matéria e crie, se considerar útil e possível, suas próprias varas do juizado de garantias, sem que se impeça a continuidade do mesmo juiz do inquérito na fase posterior da ação penal. E sem que a inobservância da divisão interna das atribuições judiciais gere qualquer tipo de nulidade processual. Na sequência, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista antecipada do ministro Dias Toffoli e será retomado no dia 9 de agosto. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã.